A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Imagine ter que sair de sua casa às pressas, com poucos pertences, deixando uma vida inteira para trás em nome da própria sobrevivência e rumo a um país desconhecido, com língua e cultura às vezes muito diferentes das suas. Atualmente existem mais de 110 milhões de pessoas que passaram ou estão passando por essa mesma situação, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. A cada ano esse número tem crescido em virtude principalmente de conflitos armados, como o que temos visto mais recentemente entre Israel e o grupo palestino Hamas. Para discutir a situação dessas pessoas e como o Brasil tem recebido quem solicita refúgio, o USP Analisa deste mês conversa com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Soares Carneiro, e a professora do Instituto de Artes da Unicamp, Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, que também está à frente da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Unicamp. Professoras, sejam muito bem-vindas à USP Analisa. Muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês. É um prazer estar com vocês e obrigada pelo convite para divulgar esse trabalho tão importante. Professoras, atualmente existem 6 guerras civis e conflitos que estão ativos em todo o mundo. A guerra entre Israel e o Hamas, que a gente citou no começo, o conflito entre Azerbaijão e Armênia na região de Nagorno-Karabakh, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a guerra na Síria, que já se arrasta há 12 anos, a guerra civil no Iêmen e a guerra na região do Tigré, na Etiópia. Por conta deles, milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e procurar refúgio em outros países. Que análise vocês fazem da situação desses refugiados? Bom, Thaís, eu acho que é bastante importante você trazer aí, em termos numéricos, os principais conflitos que acontecem agora em tempo real. A gente precisa também pensar no Sudão, porque existem conflitos que eles simplesmente não saem ali de um circuito um pouco mais restrito, porque nós somos, infelizmente, muito influenciados por uma mídia que é bastante excludente. Então, nós temos conflitos que são simplesmente invisibilizados dos olhos da população em termos mais amplos. Eu tenho pensado muito sobre isso, eu compartilho aqui com vocês. Durante a pandemia, essa crise humanitária global e esse temor que nós tivemos aí de um vírus letal, todo esse momento de reclusão para aqueles que puderam, que tiveram privilégio, porque muitos não tiveram, muitos sucumbiram, muitos perderam parentes, etc., amigos. Eu pensava que seria um momento de uma certa introspecção, talvez de uma forma até bastante ingênua, uma introspecção do ser humano enquanto ser humano e tentando redimensionar alguns princípios que vêm norteando aí a geopolítica mundial. Durante a pandemia, as fronteiras que já estavam fechadas, fecharam ainda mais, porque aí também tinha o temor do vírus passando pelas fronteiras, de povos aí que pudessem trazer o vírus para locais tidos como, abre aspas, ascéticos e organizados, então tinha essa preocupação, mas eu pensei que vivendo um grande trauma coletivo dessa magnitude e que atingiu a todos nós, sem exceção, a humanidade sairia de uma outra forma. Hoje eu vejo o quanto eu fui ingênua, porque o que a gente está vendo agora é um acirramento da intolerância, é uma desumanização generalizada e que vem nos últimos 18 dias nos assombrando, porque é um conflito Israel-Palestina que está sendo muito documentado em imagens. A gente tem acessado muito essas imagens, enquanto que do Sudão, por exemplo, a gente não tem conhecimento, né? Uma coisa assim, um pouco seletiva até, mas que eu acho que é indiciária da gente imaginar que nesse momento que a gente está conversando aqui, tem crianças, tem idosos, tem adultos que estão sucumbindo por conta de um conflito
conflito que se acirrou recentemente, mas é um conflito ancestral e que tem a ver com essa questão das fronteiras. Então, infelizmente, quando a gente trata dos deslocamentos forçados contemporâneos, grande parte está ligada à defesa de fronteiras imaginárias, fronteiras que são resultados de acordos e tratados, em geral, feitos pelas grandes potências, pós-conflitos mundiais, e acordos que simplesmente não se adequam às civilizações que estão ali, à cultura que está ali. Então, assim, o que a gente assiste agora, nessas últimas 2 semanas, que nos choca, que nos deixa, assim, num estado de muita descrença na humanidade, é mais um conflito injustificado. Nenhum sangue deve ser derramado por nada. Nós temos que militar, não é um contra o outro, então determinado sangue vale mais do que o outro. É injustificável essas mortes por conta de acordos, tratados, territórios. Infelizmente, você mencionou 110 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. Sempre quando saem os relatórios da Agência da ONU para Refugiados, eles já são obsoletos, porque quando você numera, você já pode saber que tem muito mais. São relatórios que subnotificam, porque eles não contabilizam, por exemplo, a população que está em territórios de confinamento, que são os campos de refugiados, que são maiores do que muitos países europeus reunidos, mas não constam nos mapas. Então, é um número que cresce vertiginosamente, e a partir do momento que é contabilizado, você pode saber que ele supera e muito. Ele não contabiliza as mortes nas travessias, nos naufrágios do Mediterrâneo, as mortes nas selvas, as mortes nas fronteiras. Então, só nesses últimos 18 dias, nós já tivemos 340 mil pessoas forçadas a se deslocar da Palestina. É um número que, infelizmente, a gente não vê um horizonte de término. É uma situação realmente crítica e que eu costumo dizer que não dá para chamar de crise, porque crise é uma coisa circunscrita, é uma coisa que, teoricamente, tem começo, meio e fim. O que a gente está vendo aí é um mal crônico, que nós somos testemunha e que um dia a gente vai ser cobrado. O que vocês estavam fazendo enquanto isso estava acontecendo? É importante essa fala da professora Ana Carolina, mas eu gostaria assim, de pontuar, né, de lembrar, nossa Convenção Internacional de Proteção dos Refugiados veio em 1951, né, então são 70 anos, e ela tinha como objetivo acolher os refugiados das guerras europeias, tinha essa cláusula geográfica. Não se reconhecia os refugiados, só veio mais tarde, na década de 60, de outros lugares do mundo, que é o que só multiplicou, como você pontuou, Thaís, e como a Ana Carolina pontuou também. Nesses 70 anos, o que nós estamos observando? Esse tratado que foi criado para acolher os europeus, hoje os europeus, os Estados centrais, os Estados Unidos utilizam o tratado para bloquear o acesso de refugiados por conta de uma cláusula, da cláusula assim, de que se ele está em um terceiro estado seguro, ele não precisaria chegar até o Estado central. E isso acaba justificando uma política de externalização de fronteira, que é o investimento da União Europeia, o investimento também dos Estados Unidos em políticas de retenção do refugiado em lugares como a Turquia, como a Líbia, como o Marrocos, no caso dos Estados Unidos, do México, do Brasil, como a Operação Acolhida, por exemplo, que tem muita verba do governo norte-americano, né, para que haja-se o desvio desses refugiados que buscam primeiramente um Estado central. Muitas vezes o Brasil era visto como apenas o percurso, um estado assim, de trânsito, né? Não era um destino final. Mas o que está acontecendo? Essas fronteiras, muito bem pontuado pela professora Ana, que são imaginárias, que é baseada em um acordo jurídico, hoje, depois da queda do Muro de Berlim, levantaram-se uma infinidade de muros, de bloqueios físicos, de arames, de cercas de arames, de muros de concreto, e uma legislação de refúgio imigratória extremamente restritiva, que os refugiados eles sofrem duas violências. A violência de ter que deixar os seus lares e a violência de ter uma resistência na acolhida dessas pessoas em um estado lastimável de vulnerabilidade. Às vezes, não apenas a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade intelectual, muitos desses refugiados são classe média, teriam condições de viver mais, saem deixando todos os pertences para trás e necessitando de sobreviver. Então, a política migratória
história. E os muros são mais um fator de vulnerabilização dessas pessoas que já se encontram em uma situação de necessidade urgente, ou seja, no direito é quase como se fosse a negativa, o rechaço, que a convenção proíbe que você negue o refúgio para uma pessoa que esteja solicitando esse refúgio, né? Mas esse rechaço é uma omissão de socorro. No âmbito interno é um crime, você omitir o socorro a uma pessoa que sofre riscos, graves violações dos seus direitos. E é essa situação que nós temos que enfrentar hoje, essa duplicidade da vulnerabilização. A vulnerabilização que eles já têm de saírem de um país de guerra, ou que enfrentam vários outros problemas, e a incerteza de terem uma política adequada de acolhimento no estado de destino, até de acesso a esses estados. Geralmente, a gente associa esse processo de migração a guerras e conflitos, como estamos fazendo agora. Mas é importante lembrar que eles não são as únicas causas. Podemos falar também em mudanças climáticas e situação de pobreza como vetores de deslocamento. Nas ações e pesquisas que vocês promovem, essas outras causas também aparecem? Que análise vocês fazem disso? Na verdade, o que a gente vê é difícil você delimitar. São tantos fatores, as guerras, as perseguições, as intolerâncias, os genocídios e os fenômenos climáticos extremos que estão batendo à porta já são uma causa bastante considerável do deslocamento. Então, é difícil você colocar, subdividir em causas e efeitos, quando que, na verdade, o que acontece é uma espécie de falência de um sistema. Nós fracassamos. O nosso sistema, o nosso modelo de sociedade, gente, desculpa, eu não sou uma pessoa pessimista, tá bom? Embora possa parecer, eu não sou. Mas eu preciso compartilhar com vocês que eu vejo uma falência de um sistema de organização. Vamos pensar que os povos, eu como historiadora, tenho que me remeter ao passado, embora eu trabalhe com a história do tempo presente, tratando do tema dos refugiados, mas assim, vamos pensar nos povos nômades, vamos pensar no nomadismo e no deslocamento humano como uma formação de uma ocupação de um planeta. Porque era isso que a gente tinha, né? Por exemplo, os nossos indígenas, os povos nativos das Américas, existem teses, é um assunto que eu não tenho propriedade, inclusive agradeço se os ouvintes quiserem trazer contribuições mais sólidas, mas enfim, existem teses de que vieram da Ásia. Inclusive a própria semelhança, né, enfim, o olho puxado, etc. Então, que haveria aí uma ligação no estreito, que as pessoas poderiam ter feito as travessias a pé, e hoje em dia já tem comprovações também de embarcações bastante avançadas que poderiam fazer aí percursos transatlânticos, mesmo sem a tecnologia, porque a gente acha que a tecnologia revolucionou. Não, nós somos prisioneiros da tecnologia. Os povos originários estão aí para nos mostrar, né? A gente acha que nós detemos a tecnologia, nós somos seres superiores. Não, nós estamos sucumbindo a essa tecnologia que tem sido nefasta para a humanidade, para o ecossistema em amplos espectros. Eu estava comentando outro dia com alguns colegas que nos anos 80, quando alguém vinha falar do risco ecológico, a gente fala, o ecochato, a pessoa era alarmista, você colocava uma série de rótulos. Eles agora estão vendo aquilo que eles disseram que iria acontecer fatalmente se a gente continuasse a se apropriar de uma forma tão nefasta da natureza. Então, o que eu vejo hoje com os deslocamentos forçados é isso, uma hecatombe no modelo de sociedade. E que espanta muito, porque a gente vê que os direitos humanos são apenas para aqueles que são considerados humanos, porque tem uma larga escala da sociedade mundial que não é considerada humana. Então ela fica totalmente no limbo, é desumano de fato, porque existem leis, como a professora Cíntia mencionou, e ela tem toda a propriedade para falar desse assunto, existe um sistema de organização. Esse sistema de organização obedece a critérios, a coerências, etc. Mas o que a gente vê é um enorme regime de exceção. Os refugiados do pós-Segunda Guerra Mundial ganharam esse estatuto, né, que é o Estatuto do Refúgio, que tinha uma função bastante específica, que era acolher os refugiados da Segunda Guerra Mundial. Esse estatuto ele ainda é vigente e ele não se adequa às causas e os efeitos dos deslocamentos forçados. Primeiro porque, inicialmente, a própria palavra
refúgio, na própria etimologia da palavra, significa acolhimento. Você tem um refúgio na montanha, você imagina um lugar acolhedor. Você vai se acolher no braço da pessoa amada, você vai se refugiar. Então, é uma ação e reação. O que a gente tem hoje, com relação ao refúgio, primeiro é uma grande invisibilidade. A gente vira o convidado desagradável nas festas quando a gente tem a noção do que está acontecendo na humanidade. Existe uma invisibilidade. E eu acho que a gente tem que militar. É uma causa que necessita militância, porque deliberadamente há um desejo de invisibilidade. E eu acho que agora o conflito recente na faixa de Gaza escancara isso, porque foi um acordo feito entre potências de forma bastante equivocada, que gerou uma série de conflitos, que gerou o confinamento de uma população na maior prisão a céu aberto do planeta, e agora a poeira começa a sair debaixo do tapete. Então, assim, existem muitos equívocos nesses acordos, e muitas vezes desconsiderando as próprias pessoas que estão ali, e ignorando essas pessoas, e simplesmente passando por cima. E isso, assim, serve para todo o planeta. Então, esse mundo imaginário que a gente vive, com um monte de recortes, aquele mundo que a gente estuda no Atlas, aquele mundo ideal, que então aqui começa tal país, acaba tal país, isso é uma falácia. O que nós temos são seres humanos. E enquanto seres humanos, a gente tem que pensar numa qualidade de vida minimamente compatível. E muitas pessoas acabam levando essa questão do refúgio, do acolher pessoas em condição de deslocamento forçado, como se fosse uma caridade. Não é caridade nenhuma. Essa vivência entre culturas, essa troca, o conhecer religiosidades diferentes da sua, sair de uma certa zona de conforto, que eu detesto essa palavra, aliás, adoraria encontrar um dia uma zona de conforto. A minha vida é uma zona de desconforto eterna, mas usando essa expressão tão usada ultimamente, né, eu acho que, assim, essa troca, eu gosto muito do ser humano. Eu sou uma historiadora metida antropóloga, todo mundo sabe dessa minha fama. Eu sou complexada, eu devia ter feito antropologia, mas enfim, eu gosto muito dessa troca, dessa possibilidade de estar junto, sabe? Você aprende tanto. Então, eu acho que nós temos a ganhar. Então, a gente já tem tanto problema aqui, agora vai ter esse problema também dos refugiados, né? Vocês já ouviram isso? Imagino que já ouviram. Nossa, o Brasil tem uma sociedade tão precária, com tantos problemas, agora vai trazer essa gente que nem fala a nossa língua. Infelizmente, a gente se depara com esse tipo de discurso, né? E eu acho que é totalmente equivocado e que a gente ganha muito quando a gente abre a nossa cabeça, abre as nossas fronteiras e começa a conviver com tantas diversidades. Lamentavelmente, o motivo delas chegarem não é um desejo pessoal, eles são forçados, né? Como a professora Cíntia mencionou, e também muitas vezes os que vêm para o Brasil não é o destino desejado. Muitas pessoas vêm porque existe realmente o sistema de leis do Brasil, a política migratória brasileira é considerada muito avançada, muito acolhedora, embora careça de políticas públicas para fazê-la funcionar, mas muitas pessoas vêm porque às vezes o Brasil é o único que aceita. E também tem uma outra coisa, quem pertence ao quê? Se a gente tivesse o termo refugiado para designar os imigrantes que atravessaram a Europa vindo para o continente, né, latino-americano, se a gente tivesse ali a palavra refúgio, todos somos refugiados, a menos que nós tenhamos aí esse passado dos povos originários. Então, eu acho que é uma situação que a gente realmente precisa ser alarmista, porque não é possível. Quando a gente pensa na proporcionalidade, o que são 110 milhões de pessoas? É difícil de você mensurar, mas se a gente pensar no último censo brasileiro, seria como se metade da população brasileira desaparecesse. Talvez assim, desenhando, fique claro. Isso não é por uma vontade individual, isso é porque existe aí esse cataclisma da sociedade. Eu quero pontuar uma questão importante que a professora Ana Carolina disse, que nossa crise é uma crise de organização institucional, porque nós temos esse tratado que eu mencionei para vocês, e de fato, ele é um tratado de 70 anos que não foi contextualizado.
não foi recontextualizado. Quando foi criado a União Africana, no preâmbulo do Tratado da União Africana se previu uma nova forma, critério de acolhida para os refugiados, que é a grave violação de direitos humanos. E isso ampliaria os critérios que ficaram muito focados na questão europeia de guerra, da guerra, do conflito. E nós temos outras causas, as causas climáticas e a grave violação de direitos humanos, que foi reconhecido e veio para a América do Sul, para a América Latina, na Declaração de Cartagena, que previu como um dos critérios também as graves violações de direitos humanos. Só o que acontece, Thaís? O Brasil, apesar de ter colocado isso na lei de refúgio, na lei 9474 de 97, como um dos critérios, a grave violação de direitos humanos, nunca tinha sido reconhecido. E esse problema surgiu com a vinda dos haitianos. Então, desde 2015, nós acompanhamos aqui em Ribeirão Preto a chegada dos haitianos, e houve um problema, assim, o Brasil chegou a fechar as fronteiras no Acre para impedir o acesso dos haitianos. O Ministério Público Federal teve que entrar com uma ação contra o governo brasileiro, alegando refúgio. Essa questão foi para o CONARE, e o CONARE, ao invés de reconhecer ao menos a grave violação de direitos humanos, na época negou, e criou-se no governo o visto de acolhida humanitária, que corresponde ao refúgio, mas não pode ser confundido com o refúgio. Então, naquele momento, naquela oportunidade, o Brasil poderia ter avançado, né, e já reconhecer a grave violação de direitos humanos, se não a crise climática que passou no Haiti, porque o que desencadeou esse processo, apesar das guerras civis no Haiti, apesar da crise política no Haiti, da violência, da pobreza, foram os terremotos, foram os ciclones, que podem estar relacionados com a crise climática. No entanto, o Brasil perdeu, naquele momento, a oportunidade e, apesar de ter adotado o visto de acolhida humanitária, que, no entanto, depende da vontade política de cada governo de ir renovando a possibilidade do visto de acolhida humanitária. Então, é uma coisa que não dá uma segurança jurídica. Nós só reconhecemos a grave violação de direitos humanos por uma questão política muito pontual, que é a oposição do governo passado em relação ao governo Maduro, que o CONARE admitiu, mas nós comemoramos muito, porque é um precedente importante, de considerar os venezuelanos como refugiados com a possibilidade do refúgio em razão desse critério de graves violações de direitos humanos, porque não havia uma guerra civil instalada ali na Venezuela. E isso foi um precedente importante. Um precedente porque nós demos cumprimento pela primeira vez a um inciso do primeiro artigo da Lei de Refúgio, que é o reconhecimento. E isso supriria, ou pode suprir, essa defasagem, essa falta de contextualização. Porque hoje nós temos as crises climáticas que promovem deslocamento forçado, graves violações de direitos humanos que promovem deslocamento forçado, como a miséria absoluta de vários lugares, né, de vários estados, na América Central, inclusive a América Central não está em estado de guerra, mas existe graves violações de direitos humanos em razão desde a Declaração de Cartagena pela atuação de grupos de crime organizado. Então, nós temos a possibilidade de recontextualizar para que seja efetiva a acolhida dessas pessoas que estão em uma situação de luta por sobrevivência, luta pela integridade física, luta por ter acesso à comida. Então, são, de fato, graves violações. E a gente poderia, juridicamente, já ter esse entendimento, não apenas no Brasil, que apesar de termos uma legislação migratória ou de refugiados, pelo menos no texto da lei, bastante inovadora, acolhedora, a prática e a ausência de políticas públicas não condiz com a nossa legislação. Então, isso nós vemos efetivamente acontecer. Uma defasagem entre a norma escrita e as práticas institucionais dos agentes migratórios brasileiros e agentes de refúgio brasileiro. Falando um pouquinho de Brasil, trazendo essa situação para cá, segundo dados de 2022 do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, desde 1985 o Brasil já reconheceu cerca de 60 mil pessoas como refugiadas. Boa parte delas, inclusive, venezuelanos, como a professora Cíntia mencionou. O país tem uma certa tradição e uma relevância regional na recepção dessas pessoas, porém ainda faltam políticas públicas nesse sentido. Segundo dados do IBGE, nem 6% dos municípios com refugiados ou imigrantes conta com estrutura para gestão migratória. A dificuldade passa, inclusive, pela questão da língua, já que muitos se comunicam por meio de aplicativos de celular, o que limita o atendimento em vários âmbitos, principalmente no da saúde. Como vocês avaliam essa política nacional para refugiados
Se é que se pode realmente dizer que existe uma. Você já respondeu, se é que nós podemos pensar que tem uma política nacional. Eu acho que nós temos aí indicativos, tivemos um grande hiato na última gestão do país, mas agora a gente começa a retomar. O problema é que essas descontinuidades. O Brasil não é um país, uma rota desejável, exceto Venezuela pela proximidade, mas assim, dos fluxos que nós temos aí majoritários, por exemplo, os sírios, acabaram vindo uma grande parte para cá, porque nós temos uma tradição imigratória síria, então a comunidade síria ajuda muito, isso é determinante, mas não é um lugar como a Alemanha, Canadá, que as pessoas têm um projeto de chegar até esse lugar para poder reconstituir as suas vidas. Então tem um certo acaso, tem também essa possibilidade de um acolhimento de uma comunidade que já está constituída. Dessa forma, a gente não tem um número expressivo. Com certeza os 60 mil já estão bem defasados, eu tenho ouvido muito esses 60 mil, acho que já podemos pensar que deve ser bem mais do que isso. A gente está até agora firmando um contrato com o CONARE na Unicamp, da cátedra com o CONARE, acho que a gente vai conseguir ter acesso e ter alunos trabalhando também com esse material para poder, enfim, ter uma dimensão mais concreta, mas a verdade é que seria muito fácil no Brasil a gente pensar numa política de acolhimento mais efetiva. E, de verdade, isso não acontece. Eu me lembro que há uns anos atrás, como eu trabalho com audiovisual, eu fiz umas entrevistas com refugiados venezuelanos. Eles estavam numa situação de muita precariedade, vivendo alguns em abrigos para mendigo, então eles tinham que sair durante o dia, porque são as normas, e aí se eles tinham algum tipo de, abre aspas, privilégio, por exemplo, porque tem um bebê e precisava ficar lá de dia, criava uma animosidade com a população em situação de rua que não podia ficar. Então, assim, é bastante complicado. Mas eu acho que a gente tem feito uma política muito importante de um mundo sem fronteiras na universidade. E aí, quando você quiser, eu entro no assunto da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, porque eu acho assim, resolver o problema planetário seria um delírio total. Mas eu sempre acredito que se cada pessoa dentro do seu universo fizer alguma coisa, isso vai ser decisivo. Eu digo isso até assim, pela minha própria autobiografia. Eu nunca imaginei que eu trabalharia com esse tema. Nunca, nunca. Me pergunta 20, 30 anos atrás. Na verdade, assim, eu tinha vontade de fazer diplomacia. Hoje eu penso que eu seria uma péssima diplomata, porque eu ia questionar as fronteiras, né? Acho que ia ser, assim, exonerada rapidamente, que eu ia ser contrária aos tratados diplomáticos e, enfim, com uma certa conivência da diplomacia mundial. Mas o que fez eu trabalhar com esse tema? Foi uma aflição minha enquanto ser humano, porque eu já tinha conhecimento de uma coisa ou outra. Na época, a contabilização era cerca de 60 mil refugiados no mundo, então não era grandes coisas. Mas aí eu comecei a me interessar pelo assunto e um belo dia eu me deparei com a foto do menininho Aylan Kurdi, que morreu ali na costa turca. Aquele menininho de bruços, com aquela roupinha, aquele sapatinho, aquela simbologia daquela imagem. E o meu filho, que hoje tem 12 anos, tinha a mesma idade dele. Eu tive muita dificuldade de olhar aquela imagem. Como se eu não olhasse, significaria que ela não existiria. Então eu tentei evitar aquela imagem, mas ela voltava para mim. E aí ela voltava de várias formas e chegou um dia eu falei, não, eu preciso olhar essa imagem. Eu olhei a imagem e vi várias releituras que foram feitas dela em mural, instalação, né, Lego, todo tipo de... Porque aquela imagem foi muito icônica. E o que me afligia era pensar que antes dela tiveram muitas mortes, não só de crianças, mas, enfim, de crianças também, e depois dela continuaram. Quer dizer, aquela imagem, ela circulou, comoveu, mas as coisas continuaram acontecendo. Então eu falei, eu dentro do meu microcosmos, eu preciso fazer alguma coisa. O meu microcosmos, que eu considero, é o meu universo acadêmico, enfim, universitário. E foi daí que eu comecei a me envolver cada vez mais e acho que cada pessoa, se fizer um pouquinho, acho que faz uma diferença.
Mas em relação às políticas municipais, né, Thaís, é muito importante dizer sobre isso, porque onde aparecem os desafios? Não é no âmbito federal, não é sequer no âmbito estadual, é justamente nas cidades de destino desses refugiados, desses imigrantes, né? E a gente tem que dizer uma coisa aqui, né? Nós temos uma sociedade xenofóbica e altamente racista. Então, dependendo da origem do refugiado e dependendo das diversas possibilidades de interseccionalidade nisso, além de ser estrangeiro, então eu não gosto de usar esse termo, mas eu estou usando de propósito, né? O estranho, o estrangeiro, aquele que está submetido a regras de exceção, como pontuou a professora Ana Carolina, né? É praticamente um mundo à parte, né? Quase que não humano, porque eles não são destinatários dos direitos humanos, como se ele, ao deixar o seu país de origem, ele perdesse a sua condição de humano, e, portanto, ele deixa de ser destinatário dos direitos fundamentais e de direitos humanos. Então, essa legislação securitista, que coloca o Estado como destinatário e o estrangeiro, o imigrante, como uma ameaça, isso no Brasil existe desde a década de 1920. Então, apesar da gente ter uma lei que é, de certa forma, recente, né, de 2017, que muda o paradigma para uma acolhida, levando em consideração que são pessoas que são destinatários de direitos humanos, é o princípio, então, que a lei tem como destinatário ou imigrante ou refugiado, e não o Estado que tem que ser protegido dessa ameaça, isso acabou reforçando durante todas essas décadas uma resistência da sociedade brasileira em relação aos imigrantes e aos refugiados, principalmente aqueles que vêm do Oriente Médio, que vêm da América Latina, que têm um fenótipo indígena, de povos originários, aqueles que vêm da África, que são o principal fluxo de refúgio, o principal fluxo migratório atual. E nós percebemos que existe esse racismo estrutural nas instituições. As instituições brasileiras, no município, não estão preparadas para esse recebimento. Então, nós acompanhamos um grupo de 14 famílias de indígenas Uarau, que vivem em deslocamento forçado e que fica mais evidente ainda que é um processo de deslocamento forçado, porque quando você tem uma política municipal de acolhida, eles interrompem o processo de deslocamento. Então, os Uarau não são nômades. Os Uarau perderam as suas terras na margem do Orinoco por intervenções por exploração do petróleo, construção de infraestrutura, de rodovias, perderam essas terras e estão em um processo de deslocamento forçado desde a Venezuela, o delta do Orinoco é 1.000 quilômetros da fronteira com o Brasil, e já chegaram em Ribeirão Preto. Então, o que acontece? Problemas de saúde, tem uma vulnerabilidade de saúde muito grande, em razão de uma alimentação inadequada, ficam por longos períodos no hospital, e não tem uma equipe intercultural que possa entender a diferença de pontos de vista, de visão em relação à própria saúde, não apenas em relação aos indígenas, mas em relação, por exemplo, aos árabes, às mulheres, né, de outras culturas, não conhece a língua, não tem uma pessoa que possa fazer uma tradução, e isso acontece também nas escolas. Então, as crianças são colocadas em uma escola sem uma preparação adequada, não apenas as crianças Uarau, que muitas delas não falam sequer o espanhol, falam a língua Uarau, mas, crianças sírias, por exemplo, quando nós começamos a receber os refugiados sírios e que iam para a escola, e as professoras começavam a diagnosticar, a apresentar, olha, essa criança tem autismo, essa criança tem algum problema mental. Não, ela não estava entendendo o português. Ela estava alheia porque não existia ali uma equipe que tivesse capacidade de recebê-la, de fazer o processo de integração, e isso tudo acontece no âmbito municipal. O Brasil é um dos países que menos tem imigrantes e refugiados no mundo, apesar dessa proporção, por conta da grande população que o Brasil tem, né, de mais de 200 milhões de pessoas, mas nós não chegamos a 0,5% da população. Os índices geralmente é 5% da população, 7%, chega a ser 12% da população. O Brasil não. O Brasil tem muito poucos imigrantes e refugiados, apesar desses índices que parecem assustadores, que parecem ser números muito relevantes. São 60 mil refugiados só no Brasil, e assim mesmo a gente sabe que é mais, né, do que isso. Isso é uma prática, nós infelizmente temos evidências práticas. Muitas vezes se faz a solicitação de refúgio, não existe interesse de renovar essa solicitação de refúgio. É preferível que essas pessoas fiquem em uma situação de estarem indocumentados e preferirem sair do Brasil. Então, o fato prático é de que as instituições migratórias brasileiras, e apesar de nós termos uma legislação aparentemente acolhedora, o processo de regularização migratória, a quantidade de documentos necessários, inviabiliza praticamente a
regularização se a pessoa não tem habilidades com programas de computador, se ela só tem um celular para preencher, se ela não conhece o português, porque grande parte dos documentos são todos em português, se ela não tem uma assessoria jurídica para ingressar com um pedido ou uma declaração de hipossuficiência econômica, porque senão ela vai ser cobrado um valor de renovação migratória que é R$400. Se é uma família de 4 pessoas, fica em R$1.200 para uma pessoa que está desempregada ou que ganha um salário mínimo. E sem saber que ela pode apresentar uma declaração de hipossuficiência. Então, nós temos que gargá-los. E isso acontece sempre no local onde eles estão. Claro que em relação à política migratória ou aos agentes da Polícia Federal, isso é uma política do Ministério da Justiça que pode ser melhorada. E isso é uma queixa dos imigrantes desde a primeira Comigrar e dos refugiados. Acontece que no Brasil, por uma prática institucionalizada há mais de 70 anos, mais de 100 anos, desde 1920, é para dificultar a regularização, é impedir a integração, é considerar esse imigrante como um potencial criminoso. É que nós chamamos da criminalização da imigração ou da crimigração. É você sempre associar o imigrante a uma ameaça, a um perigo, apesar de nós termos superado isso. Mas cada delegacia, em razão dessa prática, ela tem na possibilidade do seu delegado criar normas novas. Então, é muito comum a gente ver uma relação de documentos no site, por exemplo, e vir assim, espera lá, tem essa relação e mais esse documento, o que obriga o imigrante a ter uma assessoria jurídica. Não existem esses programas. São as cátedras, Sérgio Vieira de Mello, não é? São os projetos de extensão que fazem isso, é a Caritas que fazem isso, são associações de acolhida que fazem isso, né? Tem a Missão Paz em São Paulo, que tem assessoria jurídica, mas qual que é os objetivos do nosso projeto? É qualificar esses imigrantes para que eles mesmos possam fazer. A gente não quer cliente, a gente quer que, na verdade, nós possibilitamos essa renovação migratória, fazemos esse processo, mas o mais importante é que eles se tornem hábeis para fazer isso. Agora, isso já é impossível com os varal, é bem difícil com os varal, pela dificuldade linguística, pela falta de acesso a essas ferramentas tecnológicas de internet, pela extrema vulnerabilidade dessas pessoas. São refugiados típicos de livro, pelo grau de vulnerabilidade, e, no entanto, existe essa resistência institucional de reconhecer, inclusive, como refugiado, deixando em uma situação de indocumentação, o que se torna vítima de crime, porque isso significa sob exploração do trabalho, trabalho análogo a escravos, deixa eles em uma situação absolutamente de vulnerabilidade, porque não pode se identificar, não tem um documento e torna, portanto, o seu corpo deportável. O Estado e as instituições do Estado, e aí também no âmbito municipal que nós estamos dizendo, essa pessoa com uma revitimização. Assim, ele é um refugiado, mas não encontra no estado de destino uma política municipal adequada. E a gente tem uma experiência que, assim, tem sido positiva em Ribeirão Preto, mas não foi fácil. É como a professora Ana Carolina diz, se não fosse a insistência, a mobilização, a luta por direitos, nada sai de forma espontânea. É com luta e com mobilização de pessoas que são aquelas que se sensibilizam, como a professora Ana Carolina acaba de relatar, como que ela se sensibilizou, né, com essa causa, das pessoas que se sensibilizam, porque as pessoas que sofrem de fato essa grave violação de direitos humanos, elas não têm voz, elas estão silenciadas, como a professora Ana Carolina está chamando a atenção. Elas precisam de outras vozes, de outras pessoas lutando por elas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse podcast. Bom, antes da gente entrar mais especificamente no trabalho de vocês, tanto na cátedra quanto no grupo aqui da Faculdade de Direito, eu queria trazer uma questão relacionada ao trabalho, que talvez a análise vá pelo caminho que a professora Cíntia pontuou agora há pouco. Um outro estudo recente realizado pelo Coletivo, em parceria com a ONG Visão Mundial e com o Fórum Empresas com Refugiados, ligado ao Acnur e ao Pacto Global da ONU no Brasil, mostrou que 55,7% dos refugiados entrevistados estão desempregados e 16,3% estão trabalhando informalmente. Além disso, 55,4% dos que estão trabalhando estão fora das suas áreas de formação ou de experiência. Vocês acreditam que faltam iniciativas para integrar melhor essas pessoas ao mercado de trabalho brasileiro? O que poderia ser feito em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, convalidação de diplomas.
é um processo absurdo, onde você tem que fazer uma equivalência de disciplinas específicas e que se você não fez aquela específica não pode. Eu me lembro que no momento mais delicado da pandemia, com aquelas mortes absurdas e os hospitais lotados, a gente tinha procura de alguns enfermeiros e enfermeiras sírios se voluntariando para atuar na frente de combate. Mas não tem o diploma, mas lá era socorrista, aqui precisa outra formação. Quando assim ninguém queria entrar dentro de um hospital, a gente tinha esse movimento. Então tem uma burocracia, para falar o português claro, que impede a reinserção laboral dessas pessoas. Isso não é um problema só do Brasil, essa ideia de que um papel e que os termos desse papel têm que ser compatíveis é meio que universal. Aliás, a ideia de que se você tem um papel encadernadinho que se chama passaporte, você salva a sua vida, enquanto quem não tem esse privilégio de ter esse papel encadernado justifica morrer ou viver como um apátrida ou viver como um indocumentado, eu volto de novo a falar na falência de um sistema. Então eu acredito que o primeiro entrave é esse. Existem várias ONGs que vêm atuando na formação de pessoas em condição de deslocamento, fazendo uma espécie de curso de treinamento para que eles possam se tornar professores de línguas. Isso é uma coisa que tem acontecido de uma forma muito bem sucedida. Além disso, a gente tem o trabalho das cátedras Sérgio Vieira de Mello, que são resultantes aí de um acordo de várias instituições de ensino e pesquisa com a Agência da ONU para Refugiados. São várias ações que nós podemos empreender dentro desse acordo. E várias universidades, elas já vêm atuando num sistema facilitado de ingresso para pessoas em condição de refúgio. Então, na Unicamp, nós já formamos dentistas, engenheiros, cientistas sociais, porque você abrindo a possibilidade para que essas pessoas tenham acesso ao ensino superior, você pode fazer com que elas tenham uma possibilidade de reintegração na sociedade. Mas é um espectro limitado, porque a pessoa tem que estar num processo de formação. Quando eu comecei esse processo na cátedra, era bem mais restritivo na cátedra da Unicamp. Agora, já há alguns anos que a gente ampliou, porque a pessoa tinha que ter o Estatuto do CONAR. O Estatuto do CONAR subentende que a pessoa tenha que morar no Brasil há alguns anos, porque é o tempo que leva para você ter o papel. Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo junto à comissão assessora da cátedra, que eu tenho a responsabilidade de presidir, e nós concluímos que seria interessante a gente flexibilizar. Então, na Unicamp, isso não é uma condição para todas as cátedras, porque a gente tem uma certa autonomia, nós aceitamos indocumentados, apátridas, porque se a gente restringe ao refúgio, à condição de refugiado, a gente deixa de pegar pessoas que estão tentando escapar de zonas de conflito. Com isso, a gente mudou bastante a característica de pedidos para ingresso. Então, nós temos afegãos, nós temos ucranianos, nós temos russos, porque a gente conseguiu pegar esse espectro que precisa aí de um acolhimento imediato. E a ideia é justamente dar o acesso ao ensino superior. Eu costumo dizer que a gente está mudando a roda com o carro andando. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar, a gente está consertando o avião em voo. Eu achei que essa analogia é até melhor, porque é de fato isso. Então, muitas vezes, a gente tem o problema linguístico, porque as universidades, e ainda mais as nossas universidades, que estão aí bem ranqueadas, são universidades de referência no Brasil e no mundo, elas têm a palavra-chave internacionalização como uma das metas. Mas, na prática, a gente está fazendo uma internacionalização a fórceps, porque são poucos cursos que são dados em outras línguas e muitas vezes a gente coloca um aluno em sala de aula que não domina o português, que é uma língua muito difícil e muito específica. Se bem que nós já temos agora alunos, por exemplo, afegãos que chegaram recentemente, há coisa de 2 anos, no momento até da pandemia, que estão falando português maravilhosamente. Eles já tinham inglês
aquele inglês perfeito, que a gente fica até sem graça de falar na frente, porque são realmente falantes do inglês como uma segunda língua, por questões mesmo estratégicas dos países de origem. Aqui a gente é muito acomodado no português, porque esse país continental, as fronteiras estão bem longe, então a gente subentende que todo mundo vai falar português, mas a gente tem feito isso. E aí, a partir dessa inclusão e dos alunos que a gente está formando, essas pessoas podem ter uma dignidade, uma reinserção numa vida profissional, se o sonho, né, de voltar for possível, que eu acho que eu adoraria viver nesse mundo, que as pessoas pudessem voltar, porque a maioria veio com a roupa do corpo ou perdeu tudo em travessias mortais, deixando muitas vezes os parentes mais idosos, porque não tinham condição de fazer as travessias. Os países estão destruídos, como a Síria, por exemplo, né? Então, para voltar, teria que empreender uma reconstrução. Mas, enfim, são conflitos que não têm um prazo. Tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Há uns anos atrás, o meu filho, que tem 12 anos, que eu mencionei até por conta da história do Aylan Kurdi, o Daniel, ele me perguntou assim, mamãe, quando ele começou a entender das grandes guerras, né? Ele falou, mamãe, você acha que pode ter uma terceira guerra mundial? Aí eu parei um pouco, pensei e falei, olha, sinceramente, eu acho que não, porque hoje em dia interessa mais você ter guerras que são invisíveis e espalhadas. Esse é o meu olhar de leiga, é a minha opinião pessoal, que pode até ser leviana, mas eu acho que vale mais a pena para a ordem, para a desordem mundial, que você tenha vários conflitos concomitantes, o seu comércio de armas escoa para ali e está tudo certo. Não tem uma grande comoção pública, né? As pessoas não vão para as ruas, embora agora estão indo para as ruas, a gente está tendo vários movimentos, né, da população, e eu queria aqui comentar com vocês sobre essa dicotomia que a gente vive entre o bem e o mal. A gente vê muito isso, e nesse conflito mais recente, no acirramento do conflito, porque o conflito já existe há muito tempo, Israel-Palestina, a gente tem visto muito de que lado que fica, quem é contra quem. E eu ouvi hoje, até compartilho com vocês, uma fala da Tirana Hassan, ela é da Human Rights Watch, e ela estava falando como que a gente pode pensar numa outra perspectiva, que não é um contra o outro, mas de que forma que a gente pode olhar para os civis inocentes que estão sucumbindo dentro dessa perspectiva. E nesse sentido, é indiciário uma fala do Biden, quando ele foi para Israel, e ele falou aquela história que nos aterrorizou e ainda nos aterroriza da bomba que caiu no hospital, na faixa de Gaza, e o Biden dizia assim, parece que foi o outro time que jogou quando ele foi para Israel, o outro time seria a Palestina. Usar uma palavra como essa, como se fosse time, como se fosse uma competição banal, eu acho que a gente tem que se apropriar das narrativas e colocar as palavras no lugar certo. Nenhum crime contra a humanidade é justificável, independente do seu credo religioso, do lugar aonde você vive ou quem foi o responsável. A gente não pode ser conivente ao derramamento de sangue de civis e também de jovens soldados que vão para o fronte de batalha à revelia do seu desejo, mas por uma imposição de uma geopolítica que é totalmente nefasta, uma geopolítica assassina. Em relação a essas questões que foram aqui muito bem destacadas, eu só queria lembrar de uma coisa. Assim, pensa bem, gente. Nós estamos aqui, o Brasil, inclusive, tem, né, o regime de visto de acolhida humanitária para os afegãos, para os sírios. E a pessoa que chega do Afeganistão e da Síria até o Brasil são pessoas que têm recursos econômicos para pegar um voo caríssimo e chegar aqui. Então, é classe média alta. Não é milionário, porque milionário já nem está mais nesses lugares, já está na sua mansão na Europa ou no seu iate. Mas são pessoas como a gente, com formação acadêmica, que sempre batalharam, que têm qualificação e que a professora pontuou, né? São enfermeiros que não podem trabalhar, são odontólogos que não podem trabalhar, são médicos, como os cubanos, que não poderiam trabalhar no Brasil, em razão da impossibilidade de revalidar um diploma por uma burocracia enorme e injustificável, porque essas pessoas, não é a nossa lei que tem que
que incidir. Mas, assim, o título que ele tem, que ele porta, ele é válido no país de origem, nós reconhecemos aquele país de origem e a gente tem que presumir que é um título válido e que aquela pessoa tem aquela aptidão, aquela qualificação, porque fez um curso adequado para aquilo. Nós não temos a prerrogativa das melhores universidades do mundo, dos melhores cursos do mundo, então não é o parâmetro brasileiro que deve ser levado em consideração. Nós conseguimos na Faculdade de Direito, e por conta dessa nossa luta, dessa nossa militância, que eu nem falo mais das nossas pesquisas, né, Ana Carolina, mas eu faço parte de diversos grupos, inclusive de revalidação de diploma, e nós conseguimos, isso teve o apoio da comissão de graduação, teve o respaldo da congregação, nunca questionou-se, a gente não mais leva em consideração bater disciplina por disciplina, a gente leva em consideração carga horária mínima. Não exige prova, porque no caso muito especial do direito, ele já ainda tem que fazer a prova da OAB. Então, como a carga horária mínima dos cursos de direito é de 3.700 horas, e tirando, infelizmente, os cursos da Europa em razão do processo de Bolonha, várias outras universidades do mundo têm cursos de direito, e da América Latina todos, muito mais, com uma carga horária muito maior. A gente está revalidando tudo. Porque, assim, primeiro, no direito, eu acho que seria importante que um venezuelano se habilitasse a advogar no Brasil para defender os interesses dos venezuelanos que estão aqui, e assim, respectivamente. Então, essas pessoas podem muito bem ser inseridas na carreira jurídica. Mas imagina a necessidade que nós temos de enfermeiros, de médicos, de odontólogos, que são muito sírios, que são muito afegãos, inclusive eram pesquisadores, professores universitários, e que estão fazendo alimento, que estão cozinhando em suas casas para vender, para sobreviver, vendendo comidas típicas da sua região. Nós perdemos qualificação. Isso, para mim, de fato, é aquela perda de cérebros, no que se trata de fuga de cérebros, mas perda de qualificação e de habilidades. Essas pessoas poderiam estar empregadas. Por incrível que pareça, né, a desumanidade, como a professora também está sempre chamando a atenção para isso. A gente tem diversos relatos de casos daquela imigração síria histórica, dos sírios históricos explorarem as pessoas que estão chegando agora. Então, a exploração que se faz da mão de obra e do trabalho dessas pessoas acontecem com as pessoas da mesma origem. Então, a gente pensa, tem a exploração, por exemplo, dos bolivianos, que ficou muito, né, divulgado, a exploração dos bolivianos em indústrias têxteis. Quem vai fazer essa captação de mão de obra são pessoas bolivianas que têm a confiança dessas pessoas, que são trazidas para o Brasil quase que num contrabando de mão de obra e aqui são exploradas muitas vezes por pessoas da sua própria origem. E sírios que são explorados pela imigração síria histórica. Gente, é de desumanidade. Então, de impedir a pessoa até de se inserir no mercado de trabalho de uma forma regular. Mas isso fica por conta do que a professora Ana Carolina já falou. É essa corrosão, sabe, de valores éticos, morais que nós estamos vivendo agora, né? E que você espera que aquele grande susto, que como foi a pandemia, ou essas imagens trágicas. Ana, eu não consigo nem ver as imagens que estão chegando para a gente da faixa de Gaza. Eu estou me poupando dessa poluição tóxica das redes, apesar de ser, acredito, ser muito importante a sensibilização, mas é de uma crueldade avassaladora. Então, é o que eu digo, a pessoa sai de uma situação como essa e é revitimizada no estado de destino, porque não lhe é possibilitado o que seria muito vantajoso para o estado de destino, o aproveitamento de toda a sua potencialidade. E como a professora Ana disse, gente, nós só aprendemos com o diferente. Nós só aprendemos com aquilo que não é igual. Então, uma sociedade diversificada como a sociedade brasileira é uma sociedade rica culturalmente. E nós sabemos disso, que nós temos uma riqueza cultural imensa justamente por essa sociedade plural que nós temos. A diversidade, os migrantes e os refugiados que chegam no Brasil, eles têm muito o que contribuir. Outra coisa também que se diz, essas pessoas estão vindo aqui para usar o serviço público brasileiro, que já está lotado, que já é ruim e está ocupando o serviço público brasileiro. Gente, essas pessoas pagam impostos. Os nossos impostos no Brasil são impostos indiretos, é imposto de consumo. Essa pessoa tem que alugar uma casa, essa pessoa vai no supermercado, essa pessoa movimenta a economia brasileira e, portanto, faz jus à utilização dos nossos serviços públicos, tanto quanto os nacionais. Então, eles não estão aqui usufruindo e tirando o recurso do brasileiro, eles estão contribuindo e têm como contrapartida a essa contribuição tributária o serviço público, que lhe é um direito.
Todas as pessoas têm direito à dignidade humana. Todas as pessoas têm o direito ao acesso à saúde e à educação. Né? E nós temos um país imenso como o Brasil, e um país de uma riqueza material enorme, mas de uma pobreza social imensa, nós precisamos do Estado para a população brasileira e para a população vulnerável que nós estamos recebendo. Talvez solucionaria aquele problema das políticas municipais interculturais, se a gente pudesse ter médicos e enfermeiros afegãos, árabes ou sírios que falassem o árabe, solucionaria esse problema. Ou seja, nós temos trabalho para essas pessoas. Essas pessoas precisam se colocar. Só queria fazer uma observação sobre o que você falou de não conseguir ver. Como eu falei, eu não conseguia ver a imagem da Alan Kurdi e fui tentando superar essa minha limitação, e eu também estou na mesma situação, tentando evitar essas imagens que nos chegam, mas, por outro lado, se nós não aguentamos ver, imagina viver. Então, de uma certa forma, eu acho que tem que ser um alerta mundial. E tem uma passagem da Susan Sontag que eu acho que é bastante interessante, se vocês me tomarem a liberdade, uma breve citação. As fotos são meios de tornar real ou mais real assuntos que as pessoas socialmente privilegiadas ou simplesmente em segurança talvez preferissem ignorar. Ela está falando especificamente das fotos de choque. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa linha. Se existe uma invisibilidade, como nós constatávamos aqui no começo da nossa conversa, e de fato há, agora existe a possibilidade de acessar determinadas imagens, porque às vezes parece que se a gente não vê, a gente não concebe. E eu estou me colocando exatamente junto com você, professora. Eu não consigo ver, mas eu não ver, eu sei que não significa que não exista. Então, qual é o próximo passo que a gente precisa tomar? Eu me lembro que quando a gente fazia a curadoria das imagens do Ian Boechat, o fotógrafo que a gente fez a exposição no campus da Unicamp, que agora faz a sua itinerância aí para a USP Ribeirão Preto, eu me deparei com imagens, porque ele é um fotógrafo que atua nos frontes já há mais de 20 anos, inclusive ele está agora cobrindo o confronto Israel-Palestina. Eu vi imagens que, para mim, eram insuportáveis. E a gente fez um diálogo muito fecundo com representantes dos nossos alunos em condição de refúgio ou não, para que a gente chegasse numa curadoria que fosse condizente também com os desejos, as expectativas. E foi bastante enriquecedor pensar o significado das imagens das pessoas que vivem na pele o conflito, que reconhecem naquele cenário o seu cenário de pertencimento, porque é uma coisa assim, nós estamos falando de algo que nos choca, nos comove, nos frustra, mas não é algo que nós vivemos na nossa pele. Então, eu acho que também é importante dar o poder da narrativa para essas pessoas que estão suprimidas. E a gente vem fazendo isso muito na Unicamp, e vocês vão ter aí em Ribeirão também, porque a gente propõe rodas de mediação, onde a gente convida pessoas em condição de deslocamento forçado para poderem se expressar, usar o espaço da universidade como ele deve ser, um espaço inclusivo e um espaço onde a gente possa fazer uma reflexão conjunta e fazer com que as universidades, o próprio conceito, o nome universidade, tenha a ver com o universo, tem a ver com não ter fronteiras. A gente trabalha na interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade. Por que dentro das universidades a gente vai achar que essas fronteiras geopolíticas são determinantes? Não, o que a gente quer é conferir um espaço de reflexão. Quanto mais a gente puder atrair de pessoas de outras formações, de outras culturas, isso é muito enriquecedor. Eu acho que a Thaís talvez pergunte algo mais específico da cátedra, mas já adiantar que eu acho que as cátedras, elas começam agora um processo de internacionalização, que é um projeto da Agência da ONU para Refugiados que começou no Brasil e agora começam a se expandir. E eu tive num encontro no Canadá, inclusive acompanhada de um aluno que é coprodutor dessa exposição, o João Rufato, e a gente foi num evento justamente para pensar as universidades enquanto espaços onde não faz nenhum sentido esses acordos geopolíticos e aonde faz sentido, sim, a gente ter um patamar de troca, a gente ter uma produção de conhecimento inclusiva, de fato.
Bom, a professora Ana comentou sobre a exposição que vai ser realizada aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, mas antes da gente entrar especificamente nela, eu queria abrir para vocês falarem um pouco sobre o trabalho que desenvolvem nessa área. A professora Ana Carolina, como já comentamos no início do programa, está à frente da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na Unicamp, que é uma iniciativa do Acnur e está presente em 39 instituições de ensino superior brasileiras. E a professora Cíntia coordena desde 2012 o Grupo de Estudos Migratórios e Apoio ao Trabalhador Imigrante no Brasil, que está sediado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. No ano passado, inclusive, vocês promoveram um mutirão em parceria com o Acnur e com a Polícia Federal para regularizar refugiados venezuelanos. Eu gostaria que vocês contassem, então, sobre os trabalhos, pesquisas e ações que desenvolvem nessas duas iniciativas. É sempre importante a gente falar da cátedra, às vezes até para os nossos colegas, porque a gente faz um monte de coisa, mas é difícil, né, você ter conhecimento, e enfim. Então, nós temos aí esse acordo com a Agência da ONU para Refugiados, nós temos atualmente cerca de 30 alunos regularmente matriculados, esse número ele oscila quando em vez, de várias nacionalidades. Eu estou muito animada porque a gente tem um método de ingresso que é em fluxo contínuo e de uma forma, digamos, não muito organizada, porque as pessoas podem chegar em qualquer época do ano, entregar a documentação e pleitear uma vaga que vai ser analisada. Caso o aluno seja aprovado, ele ingressa. Eu sempre sonhei em ter um edital como outros colegas de universidades signatárias da cátedra têm. E eu consegui finalmente, então a gente está no momento de ajuste final, junto com o Conveste, que é a nossa comissão permanente de vestibulares. O Zé Alves, que é o diretor, ele tem sido aí um parceiro inestimável para a gente traçar aí esse edital. Então, a ideia é que a gente tenha 2 vezes por ano um edital, a gente vai ter uma prova específica em várias línguas. Essas provas vão ser feitas de modo virtual, então a gente consegue agregar aí pesquisadores que ainda não estão aqui no Brasil. Eu acho que a gente vai entrar aí numa nova configuração de alunos, a gente vai conseguir ampliar o espectro. Cada aluno que ingressa na cátedra, ele tem um pacote de permanência assegurado, que é assegurado aos nossos alunos também em situação de vulnerabilidade econômica e social. Então, ele tem acesso ao serviço de apoio ao estudante da Unicamp, onde ele recebe uma bolsa permanência, ele tem acesso aos nossos restaurantes, ele tem acesso à moradia, ao transporte, porque não adianta acolher o aluno e o aluno ou a aluna não ter condição de seguir os estudos, né, por conta de dificuldades socioeconômicas. Nós temos vários projetos acontecendo, nós temos várias parcerias, a cátedra internamente à Unicamp, com professores que trabalham com o tema, como o professor Omar Ribeiro Tomás, que dirige o CEM, que é o Centro de Estudos Migratórios. Nós temos a professora Isadora Lins, que trabalha mais especificamente com refugiados LGBTQIA+. Então, nós temos pessoas que estão trabalhando o tema. Nós temos parcerias com a FCM, que é a Faculdade de Ciências Médicas. Acabamos de produzir um manual, em breve vocês vão receber exemplares, que é um manual de orientação ginecológica para mulheres em condição de refúgio. É uma parceria da Cátedra Sérgio Vieira de Mello com a OIM, e a gente está traduzindo também para várias línguas, e foi uma professora médica ginecologista da FCM, Fernanda Surita, que junto com a sua equipe fez ali o desenho do material, que a pessoa possa entender quais acessos que ela tem à saúde, cuidados, entender o SUS, que é uma coisa fantástica, que muitas vezes até a gente desconhece o potencial, então tem todo esse cuidado. A gente tem o programa Refúgio Acadêmico, que é um programa bastante abrangente para receber não só alunos, mas também colegas, docentes, pesquisadores em situação de risco. A gente teve o apoio da FAPESP, a gente apresentou, vários colegas de outras cátedras também apresentou a proposta, a FAPESP endossou e fez um edital que se chamava Pesquisadores em Risco. A gente agora está batalhando para ter o segundo edital, porque assim a gente consegue, diariamente a gente recebe muitos e-mails de pessoas pedindo socorro
socorro, literalmente. Então eu acho que se a gente tiver os meios de subsidiar, porque não adianta a pessoa vir e não ter uma bolsa, não ter um salário, a pessoa vem com a família. Então, assim, são muitas frentes que a gente vem atuando. E eu tenho um grupo de pesquisa que é composto pelos meus alunos e também pessoas que foram se agregando, que se dedica a pensar os documentários, os filmes contemporâneos, principalmente documentários, mas também alguma coisa de ficção, que tratam o tema do refúgio, dos deslocamentos forçados, porque há uma filmografia bastante considerável, inclusive feitas por pessoas, as próprias pessoas, os próprios personagens da vida real. Tem um documentário que uma aluna minha de doutorado trabalha, que é a família de cineastas se deslocando, e eles foram filmando com seus próprios telefones, e depois isso foi editado, quando eles já estavam no país de acolhida. Então, existe também essa tomada de narrativa pelas próprias vítimas. É um material que vai se configurar como uma fonte de pesquisa, porque é uma história que não está nos compêndios, não está nos livros didáticos. Então, esse material que está sendo produzido agora em tempo real seguramente vai ser reconhecido como uma fonte, tendo em vista toda a subjetividade. Não existe fonte isenta, mas vai ser um bom material para quem quiser entender a complexidade. Então, nós temos filmes rodados em campos de refugiados no meio do nada, nós temos filmes que são rodados nas travessias, nós temos filmes que são rodados nos países de acolhida. É um material que, infelizmente, se você senta no seu sofá e liga o seu streaming, você vai ter dificuldade de encontrar, mas a gente tem esse trabalho quase que arqueológico e um levantamento de filmes. Então esse grupo de pesquisa se dedica a pensar isso, a produzir conhecimento a partir disso, inclusive já fazendo uma propaganda. Semestre que vem, 2024, eu vou dar uma disciplina com o colega do meu programa de pós, professor Pedro Maciel, que a gente vai tratar essas narrativas de exilados. Vai ser uma disciplina exclusivamente voltada para isso, para graduação e pós. Então é como eu disse, a gente tem que divulgar, a gente tem que compartilhar, porque eu acho que pensar nessa perspectiva da invisibilidade é bastante nefasto. Então conferir um espaço de narrativa que também é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Eu também quero agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu penso e um pouco daquilo que eu venho me dedicando para atingir um público mais amplo, quem sabe chamar pessoas para virem junto, porque há uma grande desinformação de verdade. Isso não é culpa do indivíduo em si, é culpa de um sistema que deliberadamente quer que isso fique na obscuridade. Bom, Thaís, em relação ao meu trabalho, que você mencionou desde 2012, começou tudo com uma pesquisa, né, com uma problematização de pesquisa, porque nós estávamos em um processo de discussão de um novo marco legal migratório. E, na verdade, a minha pesquisa era meio anterior a isso. Eu queria saber, na verdade, a efetividade dos acordos do Mercosul e se os originários de estados do Mercosul ou estados associados ao Mercosul que ratificaram o acordo estavam em situação regular no Brasil. E qual foi a nossa surpresa? Que nós constatamos que não, que apesar de termos um tratado bastante acolhedor, que facilita a vinda dessas pessoas para trabalhar, elas não estavam regulares. E em razão dos vários gargalos burocráticos que eu já mencionei aqui, de desconhecimento das plataformas, antes nem era plataforma digital, mas em relação a desconhecimento até do próprio processo, das dificuldades de pagar, não sabiam que tinha a possibilidade e a condição da declaração de suficiência, o que de fato só veio de uma forma regulamentada com a lei de imigração, mas enfim, desde 2012 eu comecei a frequentar todas as audiências públicas e as oportunidades que tínhamos de conversar com esses imigrantes, porque a única forma de saber se estavam regulares era ir para cá, era conversar com os imigrantes, porque se eles não têm registro, nenhum dado, nenhum banco de dados, eles estão sem o registro no Ministério da Justiça. Então, foi por conta disso, e aí começaram a surgir demandas jurídicas. Nós começamos a constatar, principalmente a partir de 2015, que haitianos que estavam na região de Ribeirão Preto eram vítimas de trabalho análogo a escravo. Uma exploração violenta, nós tivemos casos assim da pessoa apanhar com barra de ferro no local de trabalho, e por conta dessa pesquisa nós tínhamos acesso, fizemos a denúncia ao Ministério Público do Trabalho e esse acompanhamento.
Desde 2015, especialmente, e antes disso, a gente teve a Conferência Nacional de Migração e Refúgio, que também ampliou a possibilidade de contato com as diversas etnias que estão no Brasil. E nós teremos uma segunda edição da Conferência Nacional de Migração e Refúgio no ano que vem. Conto, inclusive, desta vez, termos uma edição, uma conferência parcial em Ribeirão Preto. Por quê? Porque desde 2012, desde 2015, efetivamente, nós temos percebido, acompanhado um aumento do fluxo migratório para Ribeirão, que era uma cidade que não era uma cidade de destino migratório. Mas chegaram os haitianos, depois, em razão do Programa Mais Médico e o cancelamento do Programa Mais Médico, nós tivemos assim, um número grande de cubanos que passaram a estar irregulares no Brasil, então a gente tem comunidades de cubanos em cidades próximas de Ribeirão, e a partir de 2015, mas principalmente a partir de 2020, com o processo de interiorização da Operação Acolhida, começam a chegar os venezuelanos e os indígenas Warao. Então nós temos esse projeto que, pela necessidade de acompanhamento jurídico, já existia desde 2012 no acompanhamento com os haitianos e posteriormente com essas outras populações, mas só em 2022 nós tivemos a sede do projeto, que era na faculdade, mas muito assim, a nossa equipe, os nossos bolsistas, os nossos extensionistas iam até as comunidades do Quintino, em Ribeirão. Não era feito o atendimento na faculdade, que nós não tínhamos uma estrutura de atendimento na faculdade, nós íamos até os imigrantes. Então, essas reuniões eram feitas, às vezes, no salão de festa de uma igreja, ou às vezes na casa, porque eles vivem em moradias coletivas, ou na casa desses imigrantes, principalmente com os haitianos. Só depois, em 2022, por conta de um convênio do Acnur, o Acnur já conhecia o nosso projeto, nos procurou, porque no período da pandemia nós tivemos uma suspensão dos prazos migratórios. E todos os prazos migratórios iriam ser retomados a partir do dia 15 de setembro de 2022. Então, a Polícia Federal também tinha procurado o Acnur, preocupado com a avalanche de pedidos de regularização em razão dessa suspensão de 2 anos. Então, com esse convênio e com a vontade da atual direção da faculdade, do professor Nuno, de instalar efetivamente um núcleo de práticas jurídicas, eu topei esse desafio de ter uma sede, de ampliar o atendimento dos imigrantes e dos refugiados com essa possibilidade do acordo, né, com essa experiência de primeiro mutirão com a população Warao. Na verdade, nós já fizemos, além desse, mais 3. Então, são 4 mutirões em um ano. Em relação à população Warao, nós continuamos preferindo atendê-los hoje no equipamento da prefeitura onde eles estão instalados, que também foi uma luta enorme, a gente conseguir uma moradia, uma habitação com condições mínimas de salubridade, porque eles viviam num lugar absolutamente precário. Hoje eles estão instalados no equipamento da prefeitura, que tem viabilizado o nosso trabalho. Então, esses trabalhos de mutirão é feito em loco, mas com isso aumentou também muito o nosso atendimento de imigrantes, mas aí não indígenas, que estão na região de Ribeirão Preto, porque a Polícia Federal de Ribeirão Preto, eu não sabia que era tanto, atinge 86 cidades. Nós atendemos pessoas de Ribeirão Preto e do entorno, de cidades bem próximas, Sertãozinho, Brodowski, Batatais, Cravinhos, que chegam até o nosso serviço, que exige uma qualificação dos nossos bolsistas, é um tempo, porque é um serviço muito burocrático, exige um conhecimento jurídico. Nós temos alunos internacionais, né, não gosto de falar estrangeiro, mas alunos estrangeiros no campus, que também são extensionistas, então eles dominam outras línguas, e isso otimiza o atendimento, porque a gente tem essa barreira linguística. Então, o projeto ganhou corpo e faz um trabalho que eu acredito de grande impacto social, porque nós conseguimos regularizar pessoas, que é muito emocionante de você ver um homem adulto, trabalhador, e que não conseguia se regularizar por falta de recurso, e a gente entrar com um recurso contra a multa administrativa, com uma declaração de hipossuficiência, e ele ter o seu documento, e quando recebeu o documento, chorar. Então, um homem maduro, que estava trabalhando de uma forma precária, é uma história triste até que nós temos, assim, nesse caso é de uma pessoa de origem colombiana, em que ele estava para vencer, então ele veio pelos tratados do Mercosul, ele tem facilidade, inclusive, mas quando ele foi renovar com antecedência o seu documento, cobraram dele os R$400, que é 380, uma coisa assim, e ele não tinha dinheiro. Então ele foi, trabalhou muito, juntou o dinheiro contadinho, quando
quando ele foi se regularizar, tinha uma multa de R$7 mil, porque o prazo é a multa diária. Então tem até um limite de R$10 mil, mas até ele conseguir juntar o dinheiro para se regularizar, ele já tinha sido notificado da multa e já tinha saído com a multa, inclusive perdido o prazo para recorrer da multa. Então, nesse aspecto, a gente fez um recurso fora do prazo. A Polícia Federal, o agente Lucas, que eu tenho que agradecer muito, né? Infelizmente ele não está mais em Ribeirão Preto, mas o agente Lucas, ele fez uma outra notificação para dar tempo para a gente recorrer. Aí nós recorremos dessa multa, porque o Tratado do Mercosul diz, caso de multa e necessidade de regularização, tem que dar prioridade para a regularização. Esquece a multa, se isso for inviabilizar, né? Então, a gente conseguiu anular a multa e, com a declaração de hipossuficiência, ele conseguiu o documento. Essa pessoa chorou quando recebeu o seu documento brasileiro. Gente, olha, tudo na nossa vida hoje depende de uma cédula de identidade. A gente, às vezes, não dá o valor para isso, né? Que é você poder se identificar, que é você poder ter um nome. Então, o trabalho que nós temos hoje sediado na Casa 4 da Rua dos Bambus, nós atendemos lá, mas quando existe necessidade, vamos a campo e atendemos as pessoas no campo, né? E fazemos esses mutirões, está à disposição dos imigrantes, assim, toda a oportunidade que a gente tem para divulgar esse serviço, e do papel da Rádio USP, da imprensa da USP, enfim, o trabalho que vocês fazem é muito importante, mas o trabalho de boca a boca já tem sido também suficiente para que a gente possa ajudar muitas dessas pessoas. Então, esse é um trabalho bem bonito, assim, dá muito trabalho, porque além das nossas pesquisas, a gente ainda tem esse atendimento, dá muito trabalho, mas, por outro lado, é muito importante e gratificante, é você dar dignidade para essas pessoas. Há 15 dias atrás, Ribeirão Preto sediou também o Pop Rua Jude, que é, na verdade, um grande mutirão de todos os órgãos do sistema de justiça e conexos, não é? Como, por exemplo, o Poupa Tempo, que vai para a rua em tendas para atendimento à população de extrema vulnerabilidade, inclusive a população em situação de rua. Então, nós estivemos em Ribeirão, nós participamos do projeto, recebemos em Ribeirão representantes do Acnur, representantes da OIM, a Polícia Federal estava conosco, né, na tenda, e o CONARE. E foi fantástico, porque a interlocução do CONARE com a Polícia Federal, a resistência em relação aos solicitantes de refúgio foi solucionada, as coisas começaram a se desenrolar, e o Pop Rua Jude é uma iniciativa do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e o responsável no estado de São Paulo é o Tribunal Regional Federal, da terceira região, né, que engloba a região de São Paulo. O trabalho é bem bacana, teve uma edição agora esse final de semana na cidade de São Paulo, e nós percebemos o quanto nós atendemos lá 36 pessoas. Um deles já conhecia o projeto, né, foi lá, na verdade, só para tirar uma dúvida, e pessoas que ainda não conheciam o projeto, e outras que nós colocamos na fila como solicitantes de refúgio, todos o ARAL, para solucionar as pendências junto à Polícia Federal, que eram assim, crianças que não tinham documento nenhum, porque muitas chegam ao Brasil sem documento. Não existe uma prática na Venezuela de carteira de identidade dessas crianças, então às vezes chegam sem certidão de nascimento também. Então, por conta dessas questões burocráticas, a gente não conseguia regularizar, documentar principalmente crianças e idosos. Olha só, Ana Carolina, justamente as pessoas mais vulneráveis eram as pessoas com mais dificuldade que a gente tinha de dar um documento, inclusive para acessar benefícios públicos do Brasil que eles têm direito, como a própria Constituição diz no artigo 5º, que tanto os brasileiros quanto os estrangeiros que estão no Brasil têm os mesmos direitos. E a Lei de Imigração também diz, todos os direitos aos nacionais devem ser também extensíveis aos imigrantes, aos estrangeiros. E a gente não conseguia regularizar crianças e idosos, por questão documental, por questão da falta de um documento. É um trabalho que nos dá uma gratificação muito grande. Hoje é o que me motiva a levar adiante, inclusive as pesquisas, porque os alunos também adoram. Eles se sentem muito motivados, eles não querem deixar o projeto, né? Então querem se perdurar como extensionistas, dali surge pesquisas, vão para o mestrado depois. Então a gente está formando um núcleo bem bacana de imigrantólogos e tem essa pegada, apesar de ser uma coisa bem jurídica, de renovação de documento, você vai a campo e faz uma pesquisa de campo, então é por isso assim que eu também sou uma antropóloga frustrada, sabe, Ana Carolina? Você está na história e fala assim, mas eu sou historiadora meio antropóloga, eu estou no campo do direito meio antropóloga também, porque na verdade a gente faz a observação participante, são as pesquisas, porque a gente está no campo, né? Nós estamos vendo concretamente onde estão os gargalos jurídicos para uma boa acolhida e o descompasso
laço entre o que nós temos na Constituição e na lei e as práticas institucionais que são hábitos, né? Não posso falar que são costumes, são hábitos discriminatórios que vêm de décadas de uma lei securitista e que avalia que esses imigrantes e refugiados são uma ameaça. Todo mundo que é árabe é terrorista, todo mundo que antes vinha da América Latina era subversivo, era sempre com uma conotação negativa em relação a pessoas que são apenas trabalhadores em situação de extrema vulnerabilidade. Exato, professora. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar vocês duas por esse trabalho tão incrível que vocês desenvolvem e que é tão importante para a sociedade. E para a gente finalizar, agora sim, eu queria conversar sobre essa exposição que está sendo realizada na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, chamada Visíveis e Invisíveis, Guerras, Exílios, Vivências, e que é promovida pela Cátedra Sérgio Vieiro de Mello da Unicamp. Vocês duas, inclusive, estão na programação que deve trazer eventos até outubro de 2024. Essa mostra reúne imagens feitas por Ian Boechat, que é um premiado fotojornalista brasileiro. A professora Ana Carolina já comentou sobre ele, e essas imagens foram feitas durante conflitos armados. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa participação e que a professora Ana falasse mais especificamente sobre a concepção dessa mostra. Eu sei que ela já deu alguns spoilers aí. E eu ainda gostaria de ouvir de vocês uma reflexão, que eu acho que a professora Ana já introduziu aqui, sobre o papel da imagem na contextualização desses conflitos, principalmente da vida da população que está em meio a eles. Obrigada, Thaís. Bem, essa exposição nós concebemos, como o próprio nome já traz, para ir, de uma certa forma, numa contracorrente da invisibilidade. O Ian Boechat tem uma trajetória bastante inspiradora, porque ele é um brasileiro que fica aí fazendo cobertura de frontes para a imprensa internacional. A gente sabe que existe todo um fluxo da imprensa em zonas de conflito e, em geral, não é tão notável assim um número de brasileiros que faça esse tipo de cobertura. Então, o Ian foi se especializando dessa forma. É uma pessoa de uma coragem impressionante. Quando eu comecei a ver as imagens dele no Instagram, eu fiz um contato assim um pouco tímido, uma mensagem achando que eu ia ficar no vácuo, mas ele prontamente respondeu e naquele momento ele estava na Ucrânia, ele estava cobrindo a Ucrânia. Então, para mim, era muito impressionante conversar com uma pessoa que me dizia assim, olha, eu estou indo por fronte amanhã, então eu vou ficar sem sinal, depois eu vou estar me deslocando para uma zona de conflito mais no interior, e a gente se falava nesses gaps aí que ele tinha da cobertura, e para mim parecia uma coisa assim inimaginável, que eu estava em contato, e a gente fez reuniões virtuais também, e ele sempre se deslocando de um lugar para o outro, por conta do trabalho, né, como fotojornalista de conflitos. Desde o início eu propus para os meus alunos, eu tenho, como a professora Cíntia falou, quem somos nós sem os nossos alunos, sem as nossas atividades de formação e sem a adesão deles. Então, eu tenho um grupo de alunos bastante engajados, inclusive o João Rufato, que eu já comentei, que é o coprodutor da exposição, e a gente tem uma ideia e a ideia sai do papel. Isso é muito bom. Então, a gente começou a pensar como que a gente faria essa atividade, porque a cátedra, justamente, ela tem atividades de acolhimento de alunos, mas também a promoção do tema do refúgio para um público mais amplo. Nesse sentido, até faço aqui a propaganda de um livro que eu fiz, que se chama Sabores Sem Fronteiras, que é um livro de receitas com pessoas em condição de refúgio. Eu fiz em colaboração com o professor Marcelo Nobel, que foi o nosso reitor na gestão anterior da universidade. Esse livro está disponível, ele foi editado pela editora do Senac, ele está disponível para venda aí nas grandes plataformas. Mas a Cíntia conhece o livro, espero que já tenha provado as receitas. Mas por que trazer um livro de receitas? Porque por mais como a professora Cíntia mencionou, que algumas pessoas têm que deixar a sua profissão para se readaptar fazendo, por exemplo, comida, a gente sabe que esses fluxos migratórios, e não só o recente, mas todos
todos que nós temos conhecimentos, trouxe as receitas e a culinária como uma possibilidade de reinserção, de descoberta e de acolhimento. Por que São Paulo tem uma tradição de restaurantes e cantinas italianas? Porque nós tivemos aqui a imigração italiana e as pessoas tiveram que se reinserir, se ressignificar ou até achar um talento desconhecido. Então eu acho que a culinária realmente não tem fronteiras e a gente gosta muito dessa parte de degustar. Eu, pelo menos, gosto de experiências diferentes, comer coisas que eu não conhecia. Eu acho que é muito enriquecedor e também muito acolhedor. Todos nós temos as nossas receitas de afeto, que a avó fazia, que a tia fazia, que a mãe fazia e que a gente come e tem aquela sensação que o Proust teve quando comeu lá a Madeleine, que vem toda uma coisa junto, muitos, como que a gente pode dizer, cheiros que nos remetem, né, a determinados momentos da vida. Então esses sentidos são muito relevantes. Então dentro da cátedra a gente promove a expansão do tema do refúgio para um público mais amplo. E aí pode ser culinária, pode ser uma exposição de artes, pode ser um debate de filme, pode ser um lançamento de livro, pode ser uma feira de produtos, como a gente já fez todo o Dia Mundial do Refugiado. A gente tem esse calendário de fazer algum evento. Pra você ter uma ideia, durante a pandemia, momento mais delicado que a gente estava em trabalho remoto, eu fui convidada como catedrática de um programa do Memorial da América Latina e a gente até fez um sarau virtual com convidados em condição de deslocamento forçado. Então, assim, o céu é o limite. Então, a ideia da exposição era essa: vamos trazer imagens que muitas vezes nós não temos acesso e de que forma que a gente pode trazer essas imagens que não cause esse mal-estar como a gente vê hoje em dia, né? Imagens fortes vêm com um aviso antes, se bem que agora parece que isso não está tão em voga, mas a pessoa pode ter uma sensibilidade, aquilo ser um gatilho. Então, como que a gente ocupa o campus da universidade com imagens que sejam representativas, mas que não sejam um tipo de violência que possa ferir as pessoas, a nós mesmos, etc. Então nós convidamos uma curadora, que é uma especialista em imagens de guerra, foi minha contemporânea, inclusive, na minha época de graduação da Unicamp, que chama Érica Zerves. Ela é radicada na Inglaterra e a gente fez aí um trabalho a muitas mãos para chegar na curadoria que vocês vão visualizar aí na USP Ribeirão Preto, porque os alunos se manifestaram, eles colocaram questões que talvez a gente não tivesse em mente, por isso que é bom esse patamar de troca, conceder o poder da palavra e da vivência para que a gente possa ter aí um resultado que contemple as expectativas. A ideia era ocupar o campo com uma série de painéis em grande formato. A ideia não era fazer uma exposição num lugar fechado. A gente queria que as pessoas trombassem com os registros do IAM pelo campus. Então a gente costuma chamar de uma ocupação. E a ideia era ter uma itinerância. E eu fiquei tão feliz quando o professor Nuno nos procurou, porque a gente ainda estava no auge do período da exposição, promovendo as rodas de mediação. E aí ele nos procurou dizendo: eu quero fazer a itinerância para a USP. Foi assim um presente, porque a gente quer, inclusive, que essa exposição aconteça concomitantemente em vários lugares, porque os painéis que estão aí fomos nós que imprimimos. Mas tendo interesse de outras instituições, a gente conseguindo uma verba, uma parceria, é possível imprimir os painéis e colocar. Já tem até diálogo com algumas instituições, alguns museus nesse sentido. Vamos colocar ao mesmo tempo em vários lugares e de uma certa forma, trazer essas imagens, porque muitas vezes eu percebo que nós temos mais familiaridade com os dramas humanitários distantes cronologicamente do que com esses que estão acontecendo agora. Então não é ser apelativo, não é fazer nenhum alarde, mas é conferir um léxico para que as pessoas possam entender o que está acontecendo em várias regiões, no caso, nas regiões que o Ian circulou, inclusive agora ele já está no conflito Israel-Palestina, fazendo a cobertura, e a gente conversou, tem uma série de entrevistas que já estão nos nossos canais, ali faço a propaganda, quem quiser dar uma olhada no Instagram da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unicamp, ou no nosso Instagram do Grupo de Pesquisa Cinerê Sem Fronteiras, a gente está colocando entrevistas que a gente fez com o Ian no lançamento da exposição, e ele contando
contando um pouco e desmistificando muito. É interessante porque ele não quer que a gente dê para ele uma imagem de que ele seja um herói. Ele fala, eu faço o meu trabalho, porque assim, é uma coisa tão amedrontadora, uma coisa tão desconhecida que a gente tende a colocar a pessoa num patamar de heroísmo. E ele desmistifica isso completamente. Ele diz, não, eu estou fazendo o meu trabalho. E eu me perguntava, como que você consegue ter um tamanho desprendimento? Porque você ir para um lugar de tanta dor. Então, eu acho que assim, cada um no seu universo de atuação, não é verdade? A gente tem que saber do nosso potencial e das nossas limitações. Então, a ideia de trazer exposição é que as pessoas possam, talvez, de uma certa forma, despertar para algo nossos alunos que não têm ainda tanta vivência. E nós temos o site da exposição, que é justamente o nome da exposição, né, Visíveis e Invisíveis, e que ali a gente traz materiais de apoio para quem quiser trabalhar com o tema. Ali a gente tem mais fotos do que a gente colocou na exposição, porque são 20 painéis. Então, é também a ideia de ter as rodas de conversa e de ter esse material no site, é que as pessoas possam conhecer o que a gente tem que fazer, a gente tem que divulgar. As pessoas não conhecerem, não significa que elas sejam desinformadas, ignorantes, não é nada disso. É porque, de fato, não faz parte do nosso universo contemporâneo de vivência e também no nosso microcosmos, que são as universidades. Não é algo presente no cotidiano, então acho que é importante a gente pautar isso. Bom, foi uma ideia, assim, nos pegou até de surpresa, mas, assim, surpreendente essa iniciativa do Nuno, e muito bem-vinda essa exposição, porque em todo esse tempo, né, de pesquisa de campo com os imigrantes e participando das audiências públicas, uma das questões mais importantes que eles nos pediam, e que era uma necessidade, é a sensibilização da população para as dores, para as questões que envolvem, principalmente, os deslocamentos forçados. Então, nosso projeto sempre se preocupa em fazer se os nossos alunos vão em outras universidades, em escolas públicas de Ribeirão, para falar do drama dos refugiados, mas uma exposição desse nível e que está dentro da região de conflito e que dá visibilidade efetiva para essa dor, é um compromisso que a gente assume com essas pessoas que estão sob essa situação de grave violação de direitos humanos, sofrendo risco de vida, sua integridade física, e vieram buscar acolhida e refúgio no Brasil. E a gente, apesar de todas as dificuldades institucionais, tem as universidades, tem as entidades de acolhida que procuram fazer justamente isso, né, dentro do limite da sua potencialidade, das suas possibilidades, fazer esse trabalho de sensibilização. Então, só quero cumprimentar a professora Ana Carolina por essa iniciativa, e agora está explicado. Eu não sabia que ela é a própria curadora de arte, né, apesar de ter feito história, ela acabou se focando como curadoria de arte de museus, e acho justamente uma peça, sabe, que faltava nesse trabalho de sensibilização que a gente procura fazer com a população brasileira, para que não se alarmem, como muitas vezes aparece na imprensa, que o Brasil está sendo invadido por um fluxo de refugiados. É muito longe disso, e a gente precisa esclarecer à população que nós temos condições de receber essas pessoas de uma forma adequada, e que é uma obrigação não só do Estado brasileiro, mas de todos os estados, inclusive daqueles que têm até mais condições que o Brasil de receber essas pessoas, para que a gente tenha, de fato, um mundo sem fronteiras. Eu acho que é essa a nossa grande preocupação. Garantir, como a professora começou essa nossa conversa, né, dizendo, vamos voltar para a história. O mundo só se é o mundo de hoje em razão de uma liberdade natural de circulação. Então, assim, se a gente pode falar hoje em um direito natural, acredito que um direito natural inerente, imanente, é justamente essa busca pela sobrevivência, é a busca por terras férteis, onde brote leite e mel, justamente que tem mobilizado, inclusive, o povo de Israel, os judeus que hoje estão em guerra, né? Mas essa busca pela sobrevivência. Então, esses refugiados, esses deslocamentos forçados que existem desde tempos pré-diluvianos, mas que nós não tínhamos um mundo de fronteira, e que agora nós estamos, assim, perdendo a nossa humanidade, nos desumanizando em razão de uma urgência de acolhida, em razão desses conflitos que, longe
antes de terminarem, né, a gente tem uma perspectiva, e talvez até falar para o Daniel, né, o filho da professora Ana Carolina, assim, a gente já vive um mundo, né, de uma terceira guerra mundial, talvez não concentrada na Europa, embora a Europa também esteja em guerra, mas a presença da Europa e dos Estados Unidos em diversos locais do mundo, centro-africano, né, a gente também, como a professora Ana Carolina mencionou, a gente esquece do Sudão, tem vários ali estados no centro africano, né, em convulsão social e política, isso também gera refúgio e fluxos de deslocamentos forçados. A gente faz nossa pequena parte, né, professora? Né, Thaís? A gente está aqui fazendo a nossa pequena parte, dando a nossa pequena contribuição, mas vamos, assim, pensar, né, como a professora Ana Carolina falou, não somos pessimistas, estamos aqui porque somos movidos pelo otimismo. Se a gente fosse pessimista, a gente estaria de braços cruzados. Bom, infelizmente o USP Analisa deste mês está chegando ao final, mas a gente lembra aos ouvintes que lá no site do IARP estarão os links para o site da exposição Visíveis e Invisíveis, Guerras, Exílios, Vivências, que fica até outubro do ano que vem na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. E lá os ouvintes podem se informar melhor sobre a programação. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui conosco da professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Soares Carneiro, e da professora do Instituto de Artes da Unicamp, Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, ela que também está à frente da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unicamp. Foi um bate-papo muito esclarecedor e eu tenho certeza que os ouvintes vão procurar saber mais sobre as iniciativas das quais vocês estão à frente para entender melhor esse assunto que é tão importante a gente refletir aqui. Professores, obrigada mais uma vez por essa nossa conversa e fiquem à vontade para fazer as considerações finais de vocês. Eu estava pensando na fala da professora Cíntia e queria também parabenizar, Thaís, você fez aí todo um trabalho de pesquisa, você veio com uma pauta bastante relevante, então quero realmente deixar isso aqui registrado. Eu pensava outro dia numa analogia, eu sou uma pessoa que além de amar os seres humanos, eu amo os animais. E eu pensava muito nos pássaros, eu sou apaixonada por pássaros, inclusive eu tenho aqui os meus pássaros que eu alimento, que estão soltos na natureza e que vêm comer na minha janela, porque eu não gosto de pássaro preso. Eu pensava o seguinte, eu vi um mapa das migrações das aves, lindo, um desenho assim, com todos os tipos de aves e todos os fluxos. Pensei, será que se a gente explicar para as pessoas, se um belo dia se fechassem as fronteiras aéreas das aves e as aves começassem a cair mortas em cima das nossas cabeças, será que as pessoas teriam dimensão? Às vezes é importante a gente fazer uma analogia, porque senão parece que você está sendo alarmista, pessimista, ou que você tem algum gosto mórbido. Eu gostaria de estar aqui falando de outro assunto, como eu falei, né? Não é uma coisa que me faz sofrer imaginar que a gente vive uma situação como essa no planeta. Mas então, pensando na analogia das aves, eu acho que ela é bastante indiciária nesse sentido. E eu queria, mais uma vez, parabenizar a sua condução da entrevista. Queria dizer que foi um prazer ficar aqui nesse papo também com a professora Cíntia. Como a gente não tem faculdade de Direito da Unicamp, acho que isso poderia ser o começo de uma possível parceria, porque é uma lacuna que a gente se depara com muita frequência, né? Não ter uma faculdade de Direito e trabalhar com refugiados que trazem questões ligadas ao direito internacional, a gente tem aí um campo de atuação limitado. E também deixar aqui o meu agradecimento aos ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir e dizer que eu sou uma pessoa apaixonada pelo rádio. Eu acho que o podcast nada mais é do que um rádio contemporâneo se ressignificando, né? O poder de permanência do rádio é fantástico e um podcast tem que fazer aí menção, né, à sua origem, que é radiofônica. A gente fala, as pessoas nos ouvem, e então a importância de propagar isso e me deixar aqui totalmente à disposição se alguém quiser, tiver alguma dúvida ou quiser alguma coisa, algum documento, alguma referência adicional. Acho que está dentro da nossa proposta aí de conscientização de um tema, de formação de recursos humanos. Eu fico completamente à disposição para vocês e também para o público que nos acompanhou aqui. Obrigada, e vai ser uma honra ocupar o campus Ribeirão Preto. Espero que eu consiga presenciar aí há um ano, acho que dá tempo de eu ir até aí dar uma olhada como que ficou a exposição. Espero que vocês aproveitem muito, que seja uma possibilidade de reflexão coletiva. Obrigada.
Bom, eu me despeço de todos e, professora Ana, faço minhas palavras dela. Assim, Thaís, agradecemos muito essa oportunidade. Você é uma pessoa brilhante, foi ótimo o papo com você, né? Você veio, assim, com questões bastante pertinentes. Eu acho que nós conseguimos cobrir, né, assim, um vasto espectro. Espero encontrar com a professora Ana Carolina, porque como, assim, a exposição não vem só com os painéis, eu acho que ela tem que vir com outras atividades também. Então, eu estou contando com a presença dela no campus, não só para visitar, mas para algumas atividades, e da mesma, eu acho que a gente se complementa, porque da mesma forma que a Unicamp não tem a faculdade de Direito, nós aqui no campus também não temos o campo da sua atuação, que é Artes e Museus, né? Então, eu acho que é uma parceria que vai funcionar bastante, estamos à disposição, né? Eu gosto muito do meu trabalho, desse suporte jurídico, e quando a gente tem demanda, a gente fica muito feliz. Então, estou aguardando você aqui em Ribeirão Preto, viu, Ana? E espero contar também com a presença da Thaís em todos esses eventos, viu, Thaís? Já fizemos aqui uma parceria, as três. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes e espero tê-los também visitando a Faculdade de Direito e o campus de Ribeirão para que se sensibilizem com essas imagens tristes, mas muito bonitas também, do Ian Boechat. Professoras, muito obrigada novamente. O USP Analisa segue aberto a vocês para discutir temas tão relevantes como esse. O programa deste mês termina aqui, mas a gente volta em dezembro com mais um assunto bem importante para a gente discutir. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.